Olá pessoal, sou Edson Gomes, sou técnico de enfermagem, faço parte de uma comissão nacional e há dias que eu venho observando nas redes sociais, acompanhando aquele caso da técnica de enfermagem Raíssa, lá do Amazonas, que cumpriu uma prescrição errada, e culminou com a morte do menino Benício. Hoje a gente viu aí nas redes sociais, dizendo que a técnica de enfermagem que aplicou a adrenalina teve o seu registro suspenso pelo Conselho de Enfermagem. E é muito espantoso como a gente vê, a forma que a gente vê, que aqueles que são o elo mais fraco da enfermagem, que são os técnicos auxiliares, eles são imediatamente, é aplicado imediatamente uma correção a esses profissionais. O caso ocorreu dia 22, a morte da criança se deu dia 23. A decisão do Conselho de Enfermagem de fazer a suspensão do registro foi, segundo a reportagem, desde a segunda-feira, ou seja, dia 1º. Do dia 23 para o dia 1º, são apenas 8 dias. Em 8 dias, o Conselho de Enfermagem já havia suspendido o registro da profissional de enfermagem. É um processo que não tem tempo algum, digamos assim, Se você olhar pela a quantidade de dias, incluindo aí os sábados e os domingos que tiveram nesses 8 dias, 9 dias, você vai entender que não havia tempo nem sequer para se apresentar uma defesa. Imagine para se fazer um processo, se constituir um processo, levantar as provas, fazer a parte da admissibilidade, levantar as provas e aplicar um julgamento. Além do que, a enfermagem era composta por, em tese, duas grandes categorias. De um lado, os enfermeiros, que são os níveis superiores, do outro lado, técnicos auxiliares, que são os profissionais de nível médio. E a responsabilidade, que ela é subsidiária. Essa técnica de enfermagem devia ter um enfermeiro coordenando as suas atividades. E a pergunta que a gente faz é: por que ela está respondendo esse processo sozinha? Por que ela está tendo seu registro suspenso pelo Conselho de Enfermagem do Amazonas? Ela está sozinha nessa. A gente já havia comentado em outro vídeo, as dimensões que um caso desse pode ter. Então, se vocês olharem aí nas redes sociais, nos portais, vocês também vão ver que o hospital suspendeu as atividades da técnica também, ou seja, ela está suspensa do hospital, das atividades dela, e ela está suspensa também, ela teve o seu registro profissional suspenso. Ou seja, ela não pode exercer suas atividades enquanto esse registro estiver suspenso. A grande pergunta que nós fazemos, como profissional de enfermagem, como membro de uma comissão nacional de técnico e auxiliar de enfermagem, é por que tanta rapidez para fazer a suspensão de um registro de um profissional de nível médio? Será que a própria condição desse profissional não leva a essa suspensão tão rápida desse registro? Porque eu tenho certeza absoluta que não deu tempo de se fazer o devido processo, de se fazer um processo ético dentro da normalidade processual, daquilo que nós chamamos de devido processo legal, e oportunizar uma ampla defesa. Mesmo assim, ela está com seu registro suspenso. Faço essa fala aqui em tom de questionamento para que nós, profissionais de enfermagem, pensemos nossas ações e pensemos as ações, como o Conselho age em relação a nós. Esse momento era um momento de acolhimento, era um momento que o Conselho, que é o órgão fiscalizador, era um momento que o Conselho devia estar
ao mesmo tempo que estava ao lado da sociedade, está ao lado desse profissional, para entender o que é que houve, por que faltou supervisão de um enfermeiro, por que ela estava sozinha fazendo esse atendimento, ela e uma médica. Mas a posição do conselho foi a clássica posição. É mais fácil você suspender a atividade dela, é mais fácil caçar o seu registro do que procurar compreender o fato para aplicar uma pena razoável, né? Obedecendo o princípio da razoabilidade, sendo analisada a culpabilidade, essa culpabilidade que se reveste, né? Apurar se foi imprudência, se foi imperícia, se foi negligência, e trazer outros profissionais para o processo que estavam nisso. A pergunta que nós fazemos é: onde estava o enfermeiro, que é o enfermeiro plantonista responsável pela unidade em que esta técnica de enfermagem estava trabalhando? Em nenhum momento nós ouvimos falar desse profissional, né? Então, assim, é uma reflexão que nós estamos trazendo aqui.